No livro de Lucas, capítulo de número 23, do versículo 33 e 34, ele diz assim: E quando chegou ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os malfeitores, uma à direita e outra à sua esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que fazem. E repartindo-lhe as suas vestes, lançaram sorte. Amém? Amados, foi tão doloroso esse momento a qual o Senhor está passando, porque se olharmos de fato o que o esperava, a crucificação, e olhando para este ponto, não seria nada fácil continuar nesta tarefa tão difícil que lhe foi confiada. Jesus havia cumprido grande parte do seu sacrifício. Mas o pior seria enfrentar, irmão de Amião, a cruz, pois quem nela fosse pregado só sairia morto. A comitiva de soldados conduziram Jesus para o sacrifício da cruz. E nós sabemos que ao chegar no Monte da Morte, lá já estavam dois malfeitores que também seriam crucificados. Lucas, o evangelista, ele não fala do cortejo desses dois que foram condenados nesse mesmo dia. Deixando-se submetido que os dois malfeitores que estavam ali crucificados, no mesmo instante em que Jesus estava sendo pregado na cruz, nós percebemos que o Monte Caveira nos reflete o seguinte cenário. Primeiro, ela era uma pequena planície no cume de um monte que estava repleto de pessoas naquele exato momento para zombar do que estava sendo crucificado. E ali estavam três cruzes, como nós vemos na história, posta no chão, a de Cristo, e ao lado dela havia cada um um buraco extenso, imenso, aberto no chão, para que neles fossem fincadas as cruzes. Os soldados estavam ali exclusivamente para pregar e condenar os que estavam na cruz. Dos três condenados, não se sabe qual foi o primeiro a ser crucificado. Porém, acredita-se que ouviram os gritos de dor no instante da pregação dos malfeitores. Mas quando chega a hora de Jesus, isso aqui me chama a atenção, Damião. Cumpre-se o que foi dito lá no livro do profeta Isaías, que ele foi levado ao matadouro. E como ovelha muda, não abriu a boca. Não se ouviu o balido da ovelha, o grito da ovelha. Ele não grita. Mesmo com os cravos dando dores nos seus braços, nas suas mãos, que lhe ultrapassava. Mas ele falava com o Pai em oração. E a sua oração era justamente por aqueles que praticavam com ele tamanha injustiça. Ele abre a sua boca e ele diz: Pai, perdoa-lhe, pois não sabe o que fazem. Que momento, irmão.
Que momento o Senhor nos ensina a respeito desta passagem? Como é difícil nós perdoarmos as pessoas que nos afligem. Como é difícil, irmão Damião e os demais irmãos, como é difícil, neste momento de dor, um coração meigo, puro, abrir-lhe a boca e lhe dizer: Pai, perdoa-lhe. Ah, se isso acontecesse conosco. Porque a primeira coisa, quando alguém nos fere, nos afronta, nos bate, nos aponta, como é difícil nós perdoarmos. Como é difícil aplacarmos aquilo que o Senhor disse para Pedro. Né? Não é 7, mas 70 vezes 7. Quer dizer, 490 vezes eu tenho que perdoar o meu irmão por dia. E Jesus aqui dá um brado nesta hora e diz assim: perdoados são os seus pecados. Ou melhor, Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que fazes. Entendamos uma coisa: esta oração que Jesus faz, ou que Jesus fez naquele exato momento, não era apenas pelos soldados que ele crucificavam naquele exato momento, mas isso se estendeu, irmão Damião e o demais irmão da vigília, a todos que, de alguma forma, tiveram participação no que lhe foi imposto. Doravante, diante de Pilatos, Jesus declarou o pecado que esses homens cometiam contra eles. Sua expressão nos dá a entender que, diante de Pilatos, era grande o pecado que cometia. Rogava, portanto, ao Pai para que os perdoasse. Eu estou dizendo essa passagem aqui de Pilatos, doravante, porque quando estava com Pilatos pergunta: olha, lavo minha mão por esse injusto, porque ele não tem pecado nenhum, mas, em contrapartida, Pilatos é forçado pelo Sinédrio que estava ali, ou por Anás e Caifás, e diz: olha, tu não pode soltá-lo, porque como tu ficará o teu caráter, como ficará o domínio romano sobre nós? Tu tem que fazer alguma coisa. E ele vira para a população e diz: quem queres que eu vos solte? Barrabás ou Jesus? E a população grita imediatamente: solta Barrabás e crucifica Jesus. Naquele momento, eu creio, tanto lá quanto cá, Jesus está orando e pedindo perdão pelaquela humanidade que outrora viu Jesus curar, viu Jesus abrir os olhos do cego, viu o manco ser curado. Agora ele está no monte dizendo: Pai, perdoa-lhe, pois não sabe o que faz. Amados, é possível haver amor quando nós clamamos por perdão pelos nossos pecados, pelos irmãos que nos afrontam. O ponto do clamor em favor dos nossos inimigos, do que nos odeia e daquele que tanto nos faz mal, é tal atitude essa que Jesus diz, expressa um genuíno perdão ao que estiveram participantes do seu sacrifício. Por conta deste amor e deste perdão, é que ele pede ao Pai que não lhe imputasse aquele pecado. Ele repete de novo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabes o que fazes. Amados, quando nós somos ofendidos, quando somos magoados, quando somos insultados, quando somos zombados, o nosso sentimento vem em nosso coração. No momento em que passamos por essas situações de tristeza, de revolta, de indignação com aqueles que nos fazem mal, a primeira coisa que acontece conosco é ficarmos doentes espiritual. Mas diante dessa circunstância que Cristo está passando, eu acredito extremamente que foi difícil perdoar
Ou melhor, é fácil para Jesus perdoar, mas é muito difícil para nós perdoarmos diante das circunstâncias que estamos enfrentando. Porque nós olhamos pela circunstância que estamos sendo feridos. Se Cristo olhasse pela circunstância que está sendo ferido, era difícil perdoar. Mas ele veio para uma missão. E essa missão nos deu graça, nos rendeu misericórdia para que hoje nós estivéssemos, neste dia chamado hoje, falando deste grande amor, a qual expressa em nosso coração, dado por nós genuinamente na cruz do Calvário. E isto eu posso orar pelos meus opressores. Eu posso hoje orar pelas indignações que vêm muitas das vezes sobre as nossas vidas. Orar quando nós somos ultrajados diante da batalha. É olhando para a cruz do Calvário e olhando para esta palavra. Pai, perdoa-lhe, porque não sabes o que fazes. Posso imaginar uma circunstância deste tipo. Esta reação de perdoar o próximo é tão tamanha, com altruísmo e veracidade, em que o Senhor faz uma oração por aqueles que estão lhe fazendo mal. O Senhor roga a Deus, o próprio Cristo roga ao Pai, em favor daqueles que estão lhe ofendendo. Como é difícil olhar aos olhos humanos, como é difícil, mas ele veio para aquilo. Foi para este momento que ele veio. Ele já sabia, antes de deixar o trono de glória, o preço que ele pagaria por esta humanidade. E eu fico alegre, porque o passar do tempo, ou com o passar do tempo, tudo se torna mais fácil. Orar pelos nossos ofensores. A ferida já não está exposta como no início. Não que não tenha sarado, porque dá o tempo ao tempo, ela faz com que o tempo vai curando as feridas, as mágoas que nós enfrentamos do dia a dia. Mas quando o sangue do Senhor Jesus, ele derrama sobre a nossa vida, a dor é amenizada. E tudo isso se torna mais fácil. Orar por aqueles que nos feriram. Tudo, irmão Damião, quanto o Senhor Jesus fazia, era para nos deixar um exemplo a ser seguido. Então, mediante a atitude dele, em favor dos seus inimigos e dos meus inimigos, entendamos primeiro ponto, ele estava ali a cumprir um dos seus ensinamentos dado no monte. Naquela mensagem do monte, entenda isso aqui, conhecido como Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, dentre muitos que ele deixou ali, um foi de nunca retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem. Quando eu leio lá em Mateus, capítulo 5, do versículo 43 a 48, diz assim: ouviste o que foi dito, amará o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei o bem a quem vos odeia e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e chuva desça sobre o justo e injusto. Pois, se amares apenas aqueles que te amam, que galardão teremos?
Não fazes o publicano também assim? E, se saudares apenas os vossos irmãos, o que fazeis demais? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está aí no céu. Isso está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao 48. Jesus, neste momento, ele está nos ensinando nunca retribuirmos o mal que o seu inimigo lhe fizera e, ao mesmo tempo, lhe tratou de uma forma injusta contigo. Pois a nossa missão aqui na terra, irmão Damião, foi exclusiva, salvar os que se haviam perdido. Por isso, não abre mão, ou não abra a sua mão, aleluia, de quem quer que seja. Antes, o seu desejo é que ninguém se perca, e sim que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Como é glorioso conquistar aqueles que nos fazem oposição. Lembro-me do apóstolo Paulo, um opositor ferrenho à Igreja de Cristo. Fez muito mal para os membros da igreja primitiva, perdão. Cometeu verdadeiras barbaridades, atrocidades, chegando a um ponto de arrastar irmão pelos cabelos em praça pública, tendo de impedir de todas as maneiras o avanço da igreja, com força e violência. Inclusive, teve participação na morte do diácono Estevão. Amados, olhando tudo isso, o que você faria com um homem desse naquela época? O que nós faríamos com Paulo naquela época? Eu estou dizendo você, não Jesus, você, nós. Mas Deus sempre tem um caminho. Deus sempre prepara uma estratégia para aquele que está afastado ou para aquele que não conhece, um caminho de encontro. Porque Paulo, o Senhor tinha preparado um caminho para Damasco. E Jesus resolve encontrá-lo e lhe dar a salvação da sua alma. Entenda bem, queridos. Tem momentos que a gente quer pegar a pessoa à força pelos braços e botar na igreja para que ele aceite a Jesus Cristo. Mas olhando isso aqui, amado, olhando esse Mateus capítulo 5, 43 e 48, eu vejo que Deus sempre irá preparar um caminho para aqueles que da tua família ainda não chegou a Cristo, para a nossa parentela, para aquele que mora na rua, para o nosso vizinho. Deus tem um caminho preparado. E este caminho preparado, ele leva para a cruz do Calvário. Ele leva para o sacrifício vicário de Cristo na cruz. Ele leva para o sangue remidor de Cristo que fala até hoje em nossas vidas. Meu amado irmão em Cristo Jesus nesta noite. Deixa eu somente falar aqui um versículo que me chama bastante atenção. Entenda bem uma coisa. O que Deus está querendo de mim e de você hoje é que nós tenhamos brasas vivas amontoadas sobre as nossas cabeças para aqueles que nos desejam mal. Os nossos amigos já não são nossos. Devemos nos esforçar para ganhar aqueles que estão distantes. E o desafio é este, irmão Damião. É estar lançado agora. E esse lançamento de irmos e buscar essa alma depende de mim e de você.
Porque o gesto de Jesus Cristo na cruz, orando pelos seus inimigos, foi algo comovente. E mais, de pura demonstração de amor. No grego, a palavra Pai, perdoa-lhes, ela é repetida várias vezes. Mas quando somos atacados por alguém, o nosso sangue esquenta, é difícil manter-se controlado. Porém, no momento em que o homem oferece o seu pior, Jesus Cristo roga ao Pai que atenveie a sua misericórdia sobre a nossa vida e sobre a vida daqueles que nos afrontam. O Senhor poderia ter orado pedindo, pelo menos que o Pai aliviasse suas dores, ou que deixasse aqueles homens agirem com tanta crueldade. Porém, ele pedia exclusivamente perdão pelas maldades que ele lhes causava. Em sua oração, Jesus dizia ao Pai: eles não sabem o que fazem. Eles estavam dizendo dessa forma. Eles estavam acusando o inocente. E Jesus estava dizendo: eles não sabem o que fazem. Para me finalizar nessa mensagem, Judas Iscariotes sabia que havia de trair o amigo. Pilatos sabia que haveria condenado o homem inocente. O Sinédrio sabia que havia subornado testemunha falsa para sustentar suas acusações contra ele. Portanto, meus amados irmãos, nenhum deles ignorava os crimes que estavam cometendo com Jesus. Portanto, eles eram culpados. Por alguma razão, podia até não saber que estavam crucificando naquela cruz o Filho de Deus. Mesmo assim, Cristo os perdoou e pediu ao Pai que lhe perdoasse também. O interessante é que o profeta Isaías já havia profetizado sobre essas atitudes que Jesus tomaria na cruz, no Calvário, em favor dos inimigos, no momento em que estava sendo crucificado por eles. Isaías 53, 12, estou olhando aqui na Bíblia, diz assim: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os pecadores repartirá ele o seu despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelas transgressões intercedeu. Que nós venhamos, nesta noite, a aprender de fato a palavra perdão. Que de fato nós venhamos aplicar esta palavra perdão para aqueles que nos acusam, pelos aqueles que nos afrontam. Que Deus assim nos abençoe nesta noite. Aprendamos a perdoar os nossos inimigos. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.